Olá, nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho sobre câncer de pulmão, aspectos gerais da doença, tá? Então, fatores de risco, sinais e sintomas, quais são os exames a serem feitos, como é que a gente tem um diagnóstico. Então, seja bem-vindo ao meu canal e se você tem curiosidade para entender um pouquinho mais sobre a doença, acompanhe esse vídeo aí. Quando a gente fala de câncer de pulmão, muita gente relaciona com o hábito de fumar, né? Então, basicamente, quando a gente ouve alguém dizendo que foi diagnosticado com câncer de pulmão, a gente tem aquela ideia de que a pessoa fumou durante muito tempo ou ainda fuma, né? Isso é verdade parcialmente, né? 15% dos pacientes com câncer de pulmão nunca fumaram ao longo da vida, mas disparadamente o cigarro realmente é o principal fator de risco, né? Quando a gente ouve falar sobre câncer de pulmão, é natural a gente fazer já a correlação com o hábito de fumar, né? Isso é verdade, né? O principal fator de risco para câncer de pulmão é o hábito de fumar, e eu estou dizendo aqui de cigarro de papel, cigarro de palha, cigarro com filtro, sem filtro, narguilé, eu estou falando de esses pendrive que o pessoal fuma aí hoje em dia, né, os vapor da vida. Essa exposição crônica à fumaça aumenta o risco do desenvolvimento de vários tumores, entre eles câncer de pulmão. Mas é importante a gente lembrar que não só quem fuma pode ter câncer de pulmão. 15% dos pacientes que têm câncer de pulmão nunca fumaram ao longo da vida. E existem outros fatores, né, tem uma magnitude menor, né, eu diria, em relação ao risco do desenvolvimento do câncer de pulmão, mas que existem. Por exemplo, o tabagismo passivo. Quem convive com alguém que fuma diariamente, né, quem está exposto a essa fumaça desse parceiro que está fumando, tem um risco relativo maior de desenvolver câncer de pulmão. Quem tem história familiar de câncer de pulmão tem um risco relativo maior de desenvolver a doença. Exposição a um gás chamado radônio aumenta também o risco de câncer de pulmão, assim como outros fatores que já foram descritos na literatura. Mas, disparadamente, o câncer de pulmão ele está mais relacionado ao hábito de fumar. Quem fuma tem cerca de 30 vezes mais chance de desenvolver câncer de pulmão do que uma pessoa que não fuma. E uma outra informação relevante que precisa ser dita é que não existe dose segura para exposição ao cigarro. Ah, mas eu só fumo no final de semana. Ah, eu só fumo quando eu bebo um café ou tomo uma cerveja no final de semana. Não existe dose segura. Claro que quanto mais a pessoa fuma, maior é o risco de desenvolver a doença, mas pequenas exposições também aumentam o risco em relação à população geral. E o grande problema do câncer de pulmão é que ele é assintomático nas suas fases iniciais. Então, é possível que um paciente, né, tenha o seu tumor iniciado e só apresente sintoma anos depois, né, quando a doença já cresceu, já se espalhou para outros órgãos, ou seja, já desenvolveu metástases, né? E nesse cenário, infelizmente, a gente acaba lidando com uma doença crônica, uma doença incurável. Mas, eventualmente, alguns sintomas podem aparecer antes disso. Por exemplo, uma tosse, né? Uma tosse que persiste por mais de 2 semanas precisa ser investigada, né? Tosse com sangue é um outro sintoma que, eventualmente, o câncer de pulmão pode apresentar. Uma dor torácica que não melhora depois de 2 semanas. Essa questão do timing, do tempo, né, de duração dos sintomas, ele é relevante. Uma pessoa que começou a tossir há 2 dias não é um sintoma que vai levar a gente a pensar câncer de pulmão. Mas uma pessoa que está fumando há 1 mês, que está tossindo, né, há 1 mês, sem parar, além disso, ela está emagrecendo. Esse é outro sintoma, não só de câncer de pulmão, mas vários tumores malignos em geral. Emagrecimento de forma involuntária, né? São sintomas que eventualmente podem levar a uma investigação e a um diagnóstico de um câncer de pulmão. Muitos dos sintomas, eventualmente, não são causados
por conta da lesão primária. Às vezes o sintoma ele é causado pela metástase da doença. Então o que é uma metástase? Só para contextualizar. É uma célulazinha que se desprendeu do tumor lá primário do câncer de pulmão, caiu na corrente sanguínea e parou em algum outro lugar, por exemplo no osso. E aí o paciente começa com uma dor na perna, não sabe o que é, a dor piora, né? Eventualmente leva a uma fratura patológica, ou seja, é um sintoma relacionado à metástase da doença. E o câncer de pulmão tem alguns órgãos para os quais ele costuma se espalhar durante o seu desenvolvimento, que são eles as adrenais, que são glândulas que ficam em cima dos rins, os ossos, o fígado e o sistema nervoso central. Então é muito comum, 20% dos pacientes têm metástases cerebrais ao diagnóstico. E eventualmente o primeiro sintoma que aquele paciente apresenta é, por exemplo, uma convulsão. E aí vai para a emergência, faz uma tomografia, vê uma lesão suspeita para metástase, é um paciente tabagista e quando vai investigar, ele está diante de um câncer de pulmão metastático. Como é que a gente faz o diagnóstico do câncer de pulmão? O diagnóstico passa necessariamente por uma biópsia. A gente precisa tirar um pedacinho daquela lesão suspeita para câncer de pulmão, mandar para o patologista olhar no microscópio e aí nos dizer, isso daqui realmente é um câncer de pulmão. E essa biópsia pode ser tanto do pulmão, da lesão primária, quanto eventualmente de uma metástase, por exemplo, no fígado, né? Essa biópsia pode ser feita de diferentes maneiras, talvez uma das principais é uma biópsia que a gente chama guiada por tomografia. Então, o radiologista intervencionista, né, ele vai guiar a agulha através de uma tomografia, vai tirar um pedacinho, mandar para o patologista para a gente ter um diagnóstico. Então, a gente pode ter um exame de imagem muito sugestivo, uma tomografia, né, um PET-CT, uma ressonância, muito sugestivo de tumor, né, mas o diagnóstico passa pela biópsia. Tem que tirar um pedacinho, mandar para o patologista para dizer realmente que aquilo é câncer, que aquilo realmente é câncer de pulmão. E como é que a gente faz o tratamento, né? Para tratar, primeiro a gente precisa entender o quanto a doença está avançada. A doença está localizada só no pulmão, ela já espalhou para as ínguas da região do mediastino, que é essa região central entre um pulmão e outro. Aliás, produção, coloca aí uma imagem para o pessoal entender o que é o mediastino, por favor, que é essa região entre os dois pulmões, né? É uma região onde a gente tem estruturas absolutamente importantes, como o esôfago, vasos sanguíneos, onde a gente tem uma íntima relação com o coração. As ínguas do mediastino frequentemente são acometidas pela doença. E depois dessas ínguas do mediastino, a doença espalha para outros lugares. Então essa fase da investigação do quão avançada está a doença, que a gente chama de estadiamento, é fundamental para a gente programar qual vai ser o tratamento. E, obviamente, se a doença está localizada, a gente vai pensar num tratamento local, como, por exemplo, cirurgia, enquanto num cenário de uma doença metastática, espalhada para diferentes órgãos, a gente vai falar mais de tratamento sistêmico. Então, esse é um cenário, né, um big picture aí do câncer de pulmão. Só para vocês entenderem, a gente fazer uma introdução a essa importante doença, que é sempre bom lembrar que apesar de não ser o câncer mais frequente no mundo, é a principal causa de morte por câncer, tanto no Brasil quanto no mundo. E esse é um cenário que a gente potencialmente poderia mudar caso a gente extinguisse aí o tabagismo da nossa realidade, né? Então, se você fuma, pare de fumar, né? E se você não fuma, não comece a fumar. Nem essas coisas modernas aí de vapor e pendrive e narguilé, seja lá o que for. Bom, e se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever aí no canal. Na próxima semana a gente vai começar a como é que é, produção? Destrinchar um pouquinho mais e entender os subtipos de câncer de cabeça e pescoço. Semana que vem a gente vai estar falando sobre câncer de glândulas salivares, tá certo? Então se inscreve no canal, semana que vem um novo vídeo aí para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.